Quando recebi essa história algum tempo atrás, li ela várias vezes antes de resolver postá-la. E devido sua veracidade, principalmente nos detalhes, decidi por fazer um vídeo somente dela, pois a forma como ele a descreveu realmente deu para sentir o medo em suas palavras, o que para mim foi o suficiente para aceitá-la como verdade. Então espero que eu consiga narrá-la com a mesma intensidade que tive de lê-la, e após escutá-la por completo, deixo que você tire suas próprias conclusões. Aqui quem fala é seu humilde narrador, Guto, e você está no canal Vozes do Além. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O ano era 1988. Estava desempregado na época e precisando com urgência de dinheiro. Estava casado há 4 anos e tínhamos acabado de ser pais, ou seja, eu tinha que prover minha família a qualquer custo. Nos anos anteriores, tive sorte como vigilante, peguei alguns bons trabalhos e tinha uma boa remuneração. E na maioria das vezes, era tranquilo até demais. E esse foi um dos motivos que foi dispensado do último emprego. Achava um desperdício de dinheiro manter 2 vigilantes na empresa. Tendo em vista que nos últimos 4 anos que trabalhei lá, nada havia acontecido, nada fora do comum, que nós precisávamos intervir. Mas como o Sr. Rubens estava lá há mais tempo, preferiram manter a ele do que a mim. Fiquei um pouco chateado na época, mas entendi perfeitamente a situação. Já tinha se passado 20 dias e eu não conseguia encontrar nada. Fiz apenas uns bicos, aqui e ali, mas nada de concreto. Até que no último domingo do mês, levantei cedo, às 6 horas aproximadamente, e fui direto para a banca do jornal. Era o dia mais esperado da semana, pois saía muitos classificados, principalmente na seção de empregos. E foi lá que me deparei com esse anúncio. Precisa-se de vigilante para o turno da noite. Conforme li o anúncio, me bateu uma sensação de alívio. Ali senti que havia uma oportunidade, mas conforme ia descendo as entrelinhas, fui ficando um pouco frustrado, pois se tratava de uma vaga noturna para um cemitério. De início fiquei um pouco chocado, afinal, acho que qualquer um ficaria. Sempre cresci ouvindo história de fantasmas, principalmente relacionada a cemitérios, mas nunca tive problemas com os mortos, afinal, quem vinha bater em minha porta todo final de mês cobrando aluguel estava bem vivo. Sendo assim, coloquei o receio de lado e me apresentei no local indicado na segunda-feira pela manhã. Como precisava de dinheiro com urgência, se esse fosse o único emprego que conseguiria, não teria problema, é o que eu faria. No final tudo deu certo e consegui a vaga. Inicialmente eu ia vigiar o cemitério com mais um, mas por fim, acabei que fiquei sozinho. Durante o dia tinha mais um vigilante e alguns coveiros, e sempre na troca do turno vinham com suas histórias, o que acabou se tornando normal no dia a dia. Eu nunca tinha acreditado em fantasmas até então, até que tive a minha própria experiência sobrenatural. Já estava trabalhando há 1 ano e 8 meses naquele local. Já tinha vivenciado algumas coisas, mas por incrível que pareça, os vivos davam mais trabalho que os mortos. Já tinha expulsado ladrões de lápides, curiosos que vinham passar a noite no cemitério para ter histórias para contar no dia seguinte. E por incrível que pareça, até casais de namorados. Sim, é isso mesmo que você escutou. As pessoas vinham namorar à noite no cemitério, e acontece mais do que você imagina. Mas o que quero contar mesmo foi apavorante, e até hoje tenho pesadelos com isso. E começou aos poucos, quase imperceptível. Sempre ouvi alguns barulhos na noite, o que acabou se tornando normal. Algumas sombras, mas sempre fui muito pé no chão e percebia quando minha mente estava querendo me causar peças. Mas em uma noite, as coisas saíram de controle. Estava em minha guarita como de costume. Era tarde, por volta de 1h30 da manhã. O sono tinha me alcançado, como acontecia por volta desse horário.
Estava com minha térmica na mão enquanto enchia um copo de café e apenas olhando através do vidro da guarita, quando senti minha mão queimando com a água do café que transbordou do copo, caindo sobre toda a minha mão. Eu tinha congelado por alguns segundos e só voltei para o corpo com a ardência da água quente. Lá fora, vi nitidamente a claridade em um dos corredores. Na primeira impressão, achei que estivesse imaginando coisas, mas assim que apaguei a luz da guarita para melhorar minha visão, pude ver claramente o que parecia ser uma vela, como se estivesse flutuando sozinha. A princípio hesitei para sair do lugar, mas imaginei que não tinha visto corretamente e que talvez fosse uma turma de góticos que adora estar por ali para ter histórias para contar. Mas assim que saí, não tinha mais nada, nem luz e nem sinal de alguém. Nos dias seguintes se repetiu a mesma situação, mas com o tempo começaram a vir acompanhada do que parecia um choro de lamentação. Era terrível, para não dizer torturante. Por semanas não disse nada a ninguém. Fiquei com medo de acharem que eu estava louco inventando histórias, até que um dia não pude mais evitar. Estava fazendo minha primeira ronda, era por volta das 23 horas aproximadamente, se não me falha a memória. A luz que tinha na época era apenas da minha lanterna, entre aqueles intermináveis corredores. O silêncio era absoluto, quando sem mais nem menos, uma luz emerge logo atrás de mim. Dei alguns passos para o lado, tropeçando em algumas lápides que quase me levaram ao chão, mas consegui me recompor. E quando firmei a lanterna naquela direção de onde via a claridade, vi com meus próprios olhos uma vela acesa flutuando entre os corredores, a alguns poucos metros. Me faltou ar por um instante, pois aquilo não era algo que se pudesse explicar. Tive vontade de sair correndo, mas para voltar para minha guarita, teria que passar por exatamente aonde aquela vela estava flutuando. E quando não parecia que poderia piorar, piorou. Conforme a luz da vela ia se intensificando, ia iluminando o que a estava segurando. E consegui ver uma forma, claramente, como algo transparente, espectral. Decidi apagar minha lanterna, e por incrível que pareça, fiquei com medo de ser notado, e que aquilo virasse em minha direção. E conforme minha vista se ajustava e aquela vela continuava seguindo seu caminho, pude definir a silhueta de uma jovem. Sem dúvida era uma jovem. Fui a seguindo, andando lentamente por trás de algumas lápides e sepulturas, apenas com a iluminação que a própria noite me fornecia. E conforme aquela jovem andava, se é que posso dizer isso, meu medo foi diminuindo e se transformando em curiosidade. Quanto melhor minha visão ficava, pude reparar que ela não segurava a vela com os dedos, e sim com a palma das mãos. Seus dedos pareciam estar feridos ou algo assim. Não conseguia ver perfeitamente, mas era como se não conseguisse usá-los por algum motivo. E depois de alguns minutos naquela situação que pareciam ter se tornado horas, finalmente a jovem parou em frente a uma lápide. Eu estava suando muito a essa altura. Era possível sentir a água escorrendo na lateral da minha testa. Minha mão estava quase soltando a lanterna de tanto que transpirava. Ela se inclinou em frente à lápide. Era um pouco distante das demais. Se não estivesse enganado, era no setor mais antigo do cemitério, onde os primeiros corpos foram enterrados, por volta de 1950. O chão da lápide estava visivelmente coberto por mato. Sua lápide, muito maltratada pelo tempo. Estava claro que não recebia cuidado há tempos. Aquela forma ficou ali por alguns segundos, e assim que consegui começar a recuperar meus sentidos, fui dando passos para trás, quando tropecei em um vaso, o derrubando. Eu tinha sido descoberto. Aquela forma translúcida olhou em minha direção, emitindo um som de chiado, como se estivesse exigindo silêncio.
ao mesmo tempo que com um sopro a vela se apagou e aquilo desapareceu. Acendi minha lanterna e corri de lá o mais rápido que pude em direção à minha guarita. Demorou alguns minutos até que pudesse recuperar o meu fôlego e voltar ao meu estado normal. Naquela noite, não consegui piscar os olhos até às 6 horas da manhã. E nunca tinha ficado tão feliz antes de um turno ter terminado. Confesso que no dia seguinte pensei em não voltar, pois aquilo tinha sido demais para mim. Mas liguei para o responsável e disse que não me sentia bem e fiquei mais um dia em casa para me recuperar. Quando retornei, cheguei 1 hora antes. Queria voltar ao local onde vi aquela jovem deixar sua vela. Assim que me aproximei, a vela estava no mesmo local, caída sobre aquele antigo túmulo, o que indicava que eu realmente não estava ficando louco. Se tratava de uma jovem. Pelo pouco que pude ver pela escrita desgastada, ela havia partido desse mundo em 1954, com apenas 28 anos. Muito jovem, lembro de ter pensado. Escrevi seu nome com uma caneta em minha mão. Minha guarita ficava ao lado do escritório da administração do cemitério. Lembro do responsável falar algumas vezes que lá era onde estava toda a história desse local, desde a sua formação. Então, se tivesse algum lugar que iria encontrar respostas sobre essa jovem, seria lá. E foi onde eu achei a descrição mais agonizante e ao mesmo tempo assustadora que li em toda a minha vida. Já tinha tomado meu café e dado minha primeira volta por parte do terreno, quando não conseguia mais tirar o ocorrido da minha cabeça. Segui até a sala da administração e tentei me situar de onde ficariam os arquivos mais antigos. E pela lógica, fui até os gaveteiros que estavam meio escondidos, abaixo de algumas caixas. E para minha sorte, existia identificação com um ano em cada gaveta, colado com fita durex e um papel já bem amarelado pelo tempo, mas o que facilitou muito a minha vida. Lembrando que antes de toda essa tecnologia que facilita a nossa vida nos dias de hoje, antigamente tudo era anotado em grandes cadernos de capa dura, e é isso que eu estava procurando. Devo admitir que não foi fácil, já que não sabia por onde começar, mas estava decidido a encontrar. E depois de umas 2 horas, lá estava ela, a jovem que eu tinha visto há 3 dias atrás. Seu nome, data de nascimento e até de sua morte estavam exatamente iguais às descritas em sua lápide. Mas uma coisa me chamou muito a atenção, pois estava diferente das demais. A grande maioria havia apenas breves observações em suas fichas, mas o daquela garota, algo mais tinha acontecido. Algo que eles mesmos tentaram encobrir na época, pelo que pude ver. Nela continha uma página inteira de descrições e de observações, muitas das quais rasuradas, como se quisessem esconder algo. E assim que coloquei a velha folha contra a luz, pude ver algo escrito como catalepsia. Na hora, não tinha a menor ideia do que era isso. Para mim não fazia sentido nenhum aquela palavra. Mas conforme ia lendo as entrelinhas daquele caderno, fui conseguindo juntar as informações que eram acessíveis à leitura. E para meu espanto, ficou claro o que tinha acontecido com aquela jovem. Principalmente quando achei um papel do que parecia ser um laudo médico bem antigo, de papel grosso e amarelado. Para tentar resumir para vocês, a jovem sofria com algum distúrbio do sono e, para lidar com isso, tomava alguns medicamentos. A família, pelo que pude notar, não tinha muito dinheiro, o que também tinha ficado evidente em sua humilde lápide. Sendo assim, não tinham como fazer mais do que já estavam fazendo, mas devido aos sintomas, conseguiram fazer alguns exames na época. O que, diferente dos de hoje, que chega às vezes até no mesmo dia, naquele ano demoravam semanas e até mesmo meses para retornar das capitais. E em um dia, quando a mãe dessa jovem foi acordá-la pela manhã, ela não se levantou, não respondia, e foi dada como morta.
A família não tinha como marcar com um velório decente, caixão e coisas desse tipo. Então, com a pouca ajuda que conseguiram, lhe deram um enterro no mínimo digno, mas tiveram que enterrá-la às pressas. Semanas se passaram quando o médico entrou em contato com a família, nem ao menos sabendo da morte da jovem, e quando foi informado, ficou em estado de choque quando descobriu, já que todos os exames indicavam que a jovem sofria de catalepsia. Ao explicar à família do que se tratava, eles ficaram em um total estado de descrença e ao mesmo tempo assustados com a possibilidade de ter enterrado sua própria filha viva. Depois de absorverem todas as informações, seguiram nervosos e angustiados ao cemitério, onde o já falecido proprietário na época, sentindo a aflição daquela família, concordou em retirar o caixão da terra para dar fim à angústia daquela mãe, seja de uma forma ou de outra. E infelizmente, assim que o fizeram, se depararam com uma cena digna de um filme de terror. Só de descrever isso novamente para vocês, sinto um aperto no coração e meu estômago chegou a revirar um pouco novamente. Pois quando li o que estava escrito ali, tive que sair da sala para passar mal e tomar um pouco de ar do lado de fora. Além da cena horrível de ver o corpo de sua filha já em estado avançado de decomposição, ficou evidente que a mesma tinha sido enterrada ainda com vida. E lutado até o fim de seu último suspiro para se livrar de seu caixão. A maior parte de suas unhas estavam presas à tampa e seus dedos estavam como se faltando a parte de cima dos tampões, seu vestido manchado de sangue. Não se sabe ao certo quanto tempo aquela jovem lutou por sua vida, antes de dar o seu último suspiro. Lendo aquilo, fiquei com muita pena daquela jovem, e entendi o porquê ela segurava a vela com a palma das suas mãos, e mais ainda, o porquê ela queria tanto uma vela. Ela havia morrido sozinha, no escuro, e sufocando em seu caixão. Demorei dias para me recompor, psicologicamente, do que tinha descoberto, e infelizmente me tornei claustrofóbico. Até para entrar em elevadores depois disso, eu senti uma grande crise de ansiedade. Algumas semanas depois, jogando conversa fora com um dos coveiros, puxei conversa sobre o assunto, como se não quisesse nada. Mas na verdade sabia que ele estava ali desde próximo àquelas datas. Queria saber se ele me diria algo mais, e para minha infeliz surpresa, ele confirmou tudo e ainda piorou mais a história. Por se tratar de uma cidade pequena, todos ficaram sabendo disso na época, da jovem que tinha sido enterrada viva pela sua própria família. Sua mãe não soube como lidar com a culpa, entrando em uma depressão profunda, o que em poucas semanas acabou lhe ceifando a vida, com uma dosagem muito alta de medicamentos. Seu pai, depois disso, abandonou a cidade e nunca mais foi visto ou ouviram falar nele. Eu fiquei mais 3 anos como vigilante naquele cemitério, e por todo o tempo restante que ainda estive lá, nunca mais a vi e nem a sua vela perambulando pelo lugar. Mas todo mês em que estive lá, limpava seu túmulo sem compromisso, lhe fazia uma oração e acendia uma grande vela.